É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará as suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que se estão revoltando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis charavadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda a parte e sob milhares de formas, Satanás está a exercer o seu poder. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque quando transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Assim se repetirá, com motivos igualmente bem definidos, a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe a Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então ele respondeu: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaão. Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata de Israel seguiu em relação a Elias. Comunicações por parte dos Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer do erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como se fosse a própria lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade no mundo, secundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, quando, no entanto, secretamente aplicava todos os seus esforços para conseguir a sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Idêntica política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Tem esta professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar a sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofrem a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos sobre o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras e, pior, interpretação será dada aos seus intuitos. Os dignatários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva,
A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. No conflito prestes a desencadear-se, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo.